Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é Vitor Neres e hoje vamos para mais uma review semanal do anime Fumetsu no Anata. Então chega mais para saber tudo o que aconteceu no episódio 8. E antes da gente começar, se você gosta do conteúdo aqui do canal, então bora dar uma ajuda aí, por favor, para ajudar o canal a crescer. Comece se inscrevendo, assistindo esse vídeo até o final, deixando seu like, comentando bastante e compartilhando com seus amigos também. Bora lá começar com a nossa review então? Eu já adianto aqui que o episódio foi muito bonito e traz uma lição assim bem legal. Então, ele é o episódio número 8, se chama Irmãos Monstro. A gente já começa com a Ruan, que é aquela garotinha loira lá da mansão, querendo ir trabalhar na loja da pinga do velho e aproveitar para morar lá também. Pra alegria ou tristeza do Gugu, né? Não sei como que ele vai reagir a isso. E depois deles conversarem bastante sobre esse assunto, comerem, estão o Gugu e o Fushi reunidos ali conversando, até que o garoto começa a querer saber um pouco mais sobre quais são essas verdadeiras habilidades da criatura, né? Até porque a maioria das coisas que a gente viu até hoje e que o próprio Gugu viu é que ele consegue se transformar em pessoas que ele já teve um contato. Então ele começa a fazer alguns experimentos com o Fushi. E ele descobre que a criatura consegue criar uma lança, que pra quem não lembra, ele foi acertado por uma lança quando a Marche e a Parona foram presas. Um dos guardas lá deu uma lançada nele e a partir daí ele começou a conseguir replicar essa lança. E a gente também consegue descobrir que tudo que machuca ele consegue reproduzir depois em uma nova cópia. Isso mais com a questão de objetos, porque o Gugu tenta queimar ele e ele não consegue fazer fogo, ele só consegue fazer o pedaço da madeira com que o Gugu pegou o fogo. Então a gente consegue ver que ele consegue replicar os objetos que machucam ele. Então a gente tem uma cena ali que corta rapidinho, já anoiteceu e tal, e o Fushi ele olha pra floresta, se transforma em lobo e sai dali. No outro dia, o Gugu e a menina eles têm dificuldade de achar o Fushi. E o Gugu pergunta pra menina se ela ainda continua, pra Ruan, né? Se ela continua com a cicatriz, com o machucado de 3 meses atrás. E ela responde que sim. Então o garoto tem a ideia de perguntar pro velho da pinga o que ele tinha ali, ou se ele sabia de alguma coisa que podia fazer com que o machucado da garota melhorasse. E então a gente descobre que o velho da pinga fez uma baita sacanagem com o Gugu, porque quando ele foi salvar o garoto, ele aproveitou e colocou como podemos dizer, um órgão cheio de álcool dentro, licor, cachaça, dentro do garoto. E aí, logo ao saber disso, né, o garoto sai todo triste dali, vai embora e não quer nem mais papo com ninguém. Enquanto isso, o Fushi tá lá todo deitado. E a Ruan percebe que o Gugu tinha sumido e vai comentar o que aconteceu com a Parona e com o velho da pinga. Só que eles não decidem ir atrás. Eles pedem pro Fushi ir atrás, mas o Fushi também não quer ir atrás. Então, sem ter pra onde ir, o Gugu ele tenta desesperadamente tirar todo aquele álcool que tá dentro dele. Por isso que no começo, logo no episódio passado, quando a gente viu que ele tinha mudado, que o velho da pinga tinha feito a operação nele, a gente percebeu que a barriga dele estava um pouco mais inchada do que era antes. Então, a gente pode perceber que esse inchaço na barriga dele é esse outro órgão, como se fosse uma espécie de estômago a mais que ele tem ali, que produz cachaças e licores ali. Então ele decide trabalhar, juntar dinheiro e pagar o médico ele mesmo para poder tirar aquilo lá de dentro. Só que ele não tem para onde ir, ele volta para a barraca onde ele e o irmão dele moravam e decide tentar o emprego novamente ao qual ele fazia. O cara que dava o emprego para ele, a gente vê que é uma pessoa super gente boa. Mas quando o Gugu entra na cidade, o pessoal tem ele como um monstro, principalmente do capacete, né? Então já começa toda essa questão de preconceito por trás do garoto. E mesmo o pessoal, alguns, sabendo que ele tinha se acidentado, parece que tratam ele de maneira pior ainda. Inclusive, o velho, o senhor que contratou ele para trabalhar, dá a oportunidade dele ficar lá na casa e morar ali com eles, como se fosse uma família, como se o Gugu tivesse uma outra família. Só que os filhos
desse senhor que deu o emprego pro Gugu não aceitam e querem de qualquer jeito que o Gugu mostre como que é o verdadeiro rosto dele. E mesmo depois do homem explicando o que tinha acontecido com o Gugu, o garoto tirou a máscara e todo mundo viu que ele tinha se tornado ali uma espécie de aberração, né? Pra eles tinham como se fosse uma aberração, ou como o próprio pessoal ali da cidade dizia, tinha virado um monstro. Então o moleque lá, o filho do cara, não quis de jeito nenhum que o Gugu morasse ali, virasse irmão deles. E aí o Gugu foi obrigado a sair da casa também. Mas como eu falei, o homem que tinha dado o emprego, tinha aceitado o Gugu mais uma vez ali no emprego, ele era muito gente boa, sabe? Ele era muito bom e tentou dar uma animada no Gugu, falando que ele podia continuar trabalhando lá, que sempre que ele precisasse comer ele podia contar com o cara. Mas isso não deu muito certo, porque mesmo que ele tenha ido trabalhar mais alguns dias, o filho do cara do serviço lá foi até a barraca do Gugu, ameaçou ele e falou que não era mais pra ele voltar. Então ele ficou olhando aquilo lá de longe, sem saber o que fazer. E até que ele lembrou que ele tinha um anel, né? Ele até chegou aí lá no serviço dele, só que ele só ficou olhando realmente de longe e desistiu de conversar com o cara, infelizmente, né? E aí ele lembra do anel que ele tinha ganhado da Rowan quando ele salvou o cachorrinho, e ele tenta vender. Só que todo mundo começa a olhar pra ele com uma cara estranha, falando que ele era monstro, que ele era muito diferente, que ele era estranho. Inclusive o próprio dono da loja onde ele conseguiu o anel. E o cara olha com uma cara todo espantado, perguntando onde ele conseguiu aquilo. E depois dele sofrer tanta pressão psicológica com o povo chamando ele de monstro, ele começou a se convencer que ele realmente era um monstro. Até que ele para em um beco, ele ouve um barulho de alguém falando que não era mais pra voltar lá. E ele dá de cara com o irmão dele jogado ali no beco, todo magro, passando fome. Parecia que ele tava bêbado. Então ele pega esse anel que ele não tinha vendido, né? Ele tinha desistido de vender. Deixa pro irmão dele e vai embora. Mas ele ainda tá com fome e tem aquela coisa toda que ele não tem dinheiro, né? Essa é a verdade, ele não tem dinheiro. Até que ele estava todo triste lá. Ele tinha voltado pra cabana dele, todo triste. Alguns caras tentaram raptar ele. E durante esse rapto aí, eles iam, só Deus sabe fazer o que com o pobre do Gugu. E o Fushi aparece e salva o Gugu. Mas por que o Fushi apareceu? Porque o Fushi estava um verdadeiro desastre ali na loja. E ele foi pedir ajuda para Pioran para poder ajudar ele. Mas a senhora, né, quer ensinar o Fushi a ser um verdadeiro humano e não quis ficar mimando ele, mandou ele atrás do Gugu, que por sorte ele conseguiu achar. E aí parece uma parte muito bonita do anime, que depois que o Fushi salva o Gugu, o Fushi fala que ele não iria conseguir virar um adulto sem ter o Gugu por perto. E o episódio acaba com os dois irmãos se abraçando, digamos assim, porque o Fushi tá no modo lobo, então digamos assim que é um abraço. Minhas considerações para o episódio aqui então. Olha, eu achei que foi um episódio muito bonito, equilibrou essa questão de... trouxe um enredo triste, né? Trouxe um episódio triste sem precisar ficar matando o povo. A gente viu ali que por mais que o Fushi tenha ido atrás do Gugu, por ele se sentir necessitado em aprender a fazer as coisas, a gente vê que quem gosta de você realmente vai atrás de você. Não importa como você é, se você é uma pessoa legal, se você não é, se você é uma pessoa bonita, se você é uma pessoa feia. Essa mensagem que o anime trouxe nesse episódio, sabe, é um estímulo pra gente aprender a dar mais valor pras pessoas também, né? E parar um pouco com o preconceito, porque a gente vê que o Gugu, ele é só uma criança ali que sofreu um acidente, deixou ele deformado e ele precisou usar aquela máscara por causa disso. Só que o pessoal de lá tratava ele como um monstro, e apesar dele querer ter mudado um pouco a vida dele, né, ter esse desejo de ter uma vida diferente, não era aquilo que ele queria. Então assim, a gente viu que o episódio trabalhou mais com a questão da empatia, que é a gente se colocar no lugar das pessoas, né. A gente viu o Gugu sendo julgado ali de uma maneira totalmente errada, e
que no final tinha ali, por mais que a maioria das pessoas ali julgassem ele como um monstro, a gente viu que o cara que tinha dado serviço pra ele tratava ele muito bem, que via o lado humano dele, o pessoal lá da loja da Pinga também via esse lado humano dele. Então a gente vê que no final das contas ali o julgamento era por uma coisa besta. Outra coisa que eu acho que o anime também acertou o ponto foi a questão da trilha sonora que foi passando durante o anime ali. Teve uma parte que teve uma trilha sonora muito bonita que casou um pouco com o momento que o Gugu tava passando. Então, o anime ele tem proporcionado boas experiências pra gente e, como sempre, né, acho que nesse episódio, inclusive, também a Brains Base fez um trabalho muito bom. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já me segue nas redes sociais? Ainda não? Fica tranquilo que eu vou deixar todas elas aqui na descrição pra vocês. Me contem aí também nos comentários o que você achou desse episódio, se você gostou, se você não gostou, se você esperava uma coisa a mais, me contem tudo aí. Convido vocês também a conhecerem os parceiros aqui do canal, eu tenho certeza que algum deles vai agradar você e muito. Eu vou deixar o link deles nos comentários fixados no topo. Então ó, já aproveita, vai lá conhecer a World Geek, o Portal Freaks, a Anicafé pra quem gosta de anime. Então tem bastante coisa aí pra você e não perca porque o pessoal faz um conteúdo muito bom. Eu espero que vocês estejam passando por uma ótima semana e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!